Nós temos identificado algumas regularidades nas várias comissões de inquérito. Já foram várias, a vários bancos, provocadas por uma quantidade grande de falências ao longo dos últimos tempos. E estas regularidades dizem respeito ao funcionamento do próprio sistema, à atitude dos banqueiros quando vão até uma comissão de inquérito e também à atitude do regulador e àquilo que percebemos foi o comportamento do Banco de Portugal e da CMVM, mas o Banco de Portugal aqui com um grande impacto ao longo do tempo. Como é que em 2008 não há dinheiro para pagar juros, mas há dinheiro para pôr 153 milhões na coleção Barato? E quero compreender de onde é que aparece esse dinheiro. Pode ser que seja algum empréstimo que fizesse, não me lembro. A reação daquelas pessoas é proporcional ao sentimento de impunidade que elas têm, ou tinham. E durante anos em Portugal, de facto, aquelas pessoas foram os donos disto tudo. Foram impunes. Mas a ideia de que nunca ninguém lhes irá tocar. Bem, muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente. Não deixa de ser bastante curioso que o dono disto tudo nos tenha aparecido aqui hoje como uma vítima disto tudo. O Dr. Ricardo Salgado quer nos convencer que o seu império ruiu e que o homem à frente do império não teve nada a ver com isso. Isso aconteceu muito na Comissão de Inquérito ao BES, que é esta ideia de que, bom, Ricardo Salgado é um criminoso. Certamente será, e certamente cometeu crimes no meio deste processo. Mas nós não podemos achar que no sistema bancário e no sistema bancário como ele está organizado, há uma distinção entre bons banqueiros e maus banqueiros. Mas há um espaço em que o trabalho sempre na fronteira entre o legal e o ilegal, o moral e o imoral, é o business as usual. E, portanto, é muito fácil, quando se caminha nesse limbo, estar sempre a cair. E isso é muito óbvio. E, portanto, mesmo Ricardo Salgado, isso ficou muito claro na Comissão de Inquérito, dir-te-á sempre que fez o que fez para defender os interesses dos clientes do banco. Portanto, na narrativa dele, estava a fazer aquilo em defesa dos interesses do banco e em defesa do banco. É claro que não, estava a fazer aquilo em defesa dos seus próprios interesses. Mas essa narrativa muitas vezes confunde-se e não é clara a distinção. Pessoalmente, e não tenho dívidas. Agora, e tenho tentado ajudar. E eu... Eu pessoalmente não tenho dívidas, minha. Claro que não tenho dívidas. Muito daquilo que impressionou as pessoas nas comissões de inquérito foi a desfaçatez com que estas pessoas não compreenderam que esse mundo tinha acabado e que, portanto, que a tolerância de quem está a pagar os seus impostos, estes demandos, acabou e que, portanto, não podem ir a uma comissão de inquérito e responder do alto da sua arrogância de quem ainda manda em tudo, só porque foi assim ao longo dos últimos 40 anos. A verdade é que já não é assim e a tolerância perante algumas, pelo menos as figuras mais emblemáticas, mudou muito e eu acho que as comissões de inquérito ajudaram muito a que isso acontecesse. Qual era o valor da operação e qual era o colateral? Dir-lhe-ei muito simplesmente, o Conselho Alargado de Crédito, em 4/10/2005, aprovou uma operação de 450 milhões, eu não estive presente, e só depois, isto é, não participei nestas operações, portanto, não lhe posso dizer mais nada. Mas é a obrigação do Governador identificar grandes problemas transversais a uma instituição ou ao sistema bancário. E se não identificou, é porque não fez disso uma prioridade, porque não quis saber. E as prioridades do Banco de Portugal e do Governador são da sua única e exclusiva responsabilidade. E eu devo até dizer, que não deixa de ser caricato, eu estive a ler uma notícia de 2009 sobre o BPN e o Dr. Vítor Constâncio dizia que não podia ter feito nada porque era tudo ilegal. E agora vem aqui à Comissão de Inquérito à Caixa e diz que não podia fazer nada porque era tudo legal. E a conclusão a que chegamos é que nunca podia ter feito nada, porque não fazia nada. Não fazia nada em termos de supervisão. Repare na grande conclusão desta audição. É que ter aqui o Dr. Vítor Constâncio, que foi Governador do Banco de Portugal, a responder pelo Banco de Portugal, ou ter qualquer outra pessoa que não estivesse no Banco de Portugal, foi a mesma coisa. Não só a supervisão foi sempre um parente pobre, como o Banco de Portugal sempre teve esta visão de
ajudar os bancos a cumprir. Ou seja, o Banco de Portugal não está lá para verificar não cumprimentos, não está lá para identificar problemas novos. Nós vimos, a Comissão de Inquérito da Caixa nisso foi paradigmática, nós vimos isso muito claramente, que o Banco de Portugal tinha todos os dados que depois vieram a sair naquele relatório da consultora, que nos veio dizer que os créditos estavam a ser dados sem colateral, sem avaliação de risco, ou não cumprindo critérios de risco. O Banco de Portugal tinha conhecimento de tudo isto. Porque esteve lá, e nós temos dados que nos provam que anos antes isso já estava nos relatórios que foram enviados ao Banco de Portugal. Mas o Banco de Portugal, como isso não estava no estrito cumprimento das suas funções, preferiu não saber, não fazer nada, não olhar, achava que é o mercado a funcionar normalmente. Portanto, nós temos a Caixa Geral de Depósitos dar milhares de milhões de euros para capitalistas praticamente falidos comprarem o BCP. O Banco de Portugal sabe de tudo isto, vê o preço das ações do BCP a subir, mas diz que isto é o mercado a funcionar. E esta permanente posição de complacência, o Banco de Portugal como um banco, mais um banco do sistema, o banco dos bancos, faz parte da cultura e que acho que agora está a mudar um pouco e espero bem que possa mudar ainda mais.